galera, beleza? Professor Vander Júnior aqui com vocês na área para mais um conteúdo interessante no canal Gil Sertão. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Se inscreve no canal e deixa teu like, porque assim tu vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu lançar. Você vai ser o primeiro a ver, não é isso? Então vamos lá, nossa aula. É o seguinte, o tempo meteorológico e os elementos do clima. Para a gente entender como é que isso funciona, a gente vai estudar a atmosfera e os seus fenômenos meteorológicos, não é? A gente tem também que distinguir a diferença de clima e de tempo. O clima, pessoal, ele é a sucessão de variações de um estado de tempo em um determinado lugar durante um longo período, ou seja, o clima ele é muito mais estável, ele perdura por mais tempo, ele dura mais tempo. Já o tempo, ele pode mudar de uma hora para outra, ele é muito instável, ele pode variar de repentemente. Uma hora está muito quente, uma hora está muito frio, uma hora está um calor medonho e outra hora está chovendo demais, não é? Essa é a diferença dos dois. O clima, ele não muda muito facilmente, ele passa um tempo muito mais prolongado naquele jeitinho ali, se é muito quente, se é muito frio, se é muito ensolarado, se é muito chuvoso, etc. Já o tempo ele pode mudar e pode virar de uma hora para outra, não é isso? Para a gente entender isso, pessoal, a gente tem que também entender o que é a atmosfera. E o que seria a atmosfera? É a camada gasosa que envolve toda a nossa Terra, né? Sem ela, a gente não conseguiria respirar, a gente não estaria nem vivo agora no momento. E o interessante, pessoal, é que a nossa atmosfera, muitos pensam que é composta só de oxigênio, mas não é composta só de oxigênio. No nível do mar, pessoal, ela é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 1% de outros gases, ou seja, tem muito mais nitrogênio na atmosfera do que oxigênio. Tem muito mais mesmo. Entendeu? E como é que está essa constituída, essa atmosfera? Como é que faz para isso acontecer? Quais são essas camadas lindas e maravilhosas da nossa atmosfera? É o seguinte, a nossa atmosfera tem essas camadas que estão expostas aí, né? 5 grandes camadas. É o seguinte, nós temos a primeira, que é a troposfera, a primeira. Nós temos essa fina camada, que é chamada camada de ozônio. Gente, para que serve essa camada de ozônio? É interessante eu ressaltar isso daqui. A camada de ozônio, pessoal, ela nos protege da radiação solar e cósmica. Não é só a luz do Sol que pode prejudicar a vida na superfície da Terra, não. No próprio espaço sideral, no vácuo do espaço, há vários tipos de radiações cósmicas. Vou citar até uma delas aqui que pode vocês conhecerem muito bem, que é chamada de raios gama, não é? Boa parte do espaço, pessoal, há esses tipos de raios gama, que são explosões de estrelas há bilhões e bilhões de anos que chegaram aqui, que chegam aqui constantemente em ondas. Se não tivesse a camada de ozônio, essas radiações cósmicas ou a própria radiação solar não teria deixado haver vida na superfície da Terra. Isso é fato. É por isso que é bom a gente ter consciência ambiental e preservar a camada de ozônio, sendo que o ser humano hoje em dia está destruindo boa parte dela. Eu acho que cerca de 13% da camada de ozônio original já foi destruída, principalmente nos polos, entre o Polo Norte e o Polo Sul. São buracos gigantescos que lá já existem. Mas dando continuidade aqui, nós temos a estratosfera, nós temos a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Essas aí é que compõem a nossa atmosfera linda e maravilhosa. Uma curiosidade para vocês saberem, pessoal, recentemente cientistas da NASA descobriram mais uma camada extra da nossa atmosfera. Essa camada, ela vai até depois da Lua. É uma camada muito fina da nossa atmosfera. Eles ainda não deram nome assim congênito para ela, mas ela existe, ela vai até posterior à nossa Lua, ou seja, a atmosfera terrestre ela é muito grande, ela é muito grande, e graças a Deus que ela é desse jeito, porque se ela não fosse, provavelmente nós não estaríamos aqui vivos hoje em dia, né? E dando continuidade, pessoal, a gente vai falar das variações de temperatura, umidade, pressão, precipitação, ventos, movimentos das massas de ar, que eles são chamados de fenômenos meteorológicos ou elementos do clima. Todos esses aí, eles compõem os fenômenos meteorológicos ou elementos do clima, se assim você quiser chamar. Júnior, quem é que faz esse estudo
São os meteorologistas. A ciência que estuda é a meteorologia, pessoal. Ela estuda esses fenômenos meteorológicos para chegar num coeficiente comum. Ela estuda os fenômenos em um determinado local para definir se aquele local ele é muito úmido, ele é muito seco, ele é muito frio, ele chove demais, etc. São esses cientistas que fazem esses estudos diários. Provavelmente você já tenha ouvido isso num jornal, não é? Naquela parte na meteorologia em que dia tal vai chover assim, ou vai fazer muito sol, etc. Nos jornais, hoje em dia, eles deixam muito aberto, explícito, para repassar essas informações, porque ela é essencial para a nossa vida hoje em dia. Porque boa parte dos brasileiros eles têm que se locomover para ir trabalhar, para ir estudar e etc. Eles precisam ter o conhecimento se aquele dia, naquele local vai chover demais ou vai estar muito quente, etc. Para ele se preparar para a sua locomoção, não é isso? E dando continuidade, a gente vai estudar de um por um. A gente vai ver primeiro a temperatura. Do que a temperatura influencia diretamente? Ela atua no processo, pessoal, de evapotranspiração, devido ao fato de que a radiação solar absorvida pela atmosfera e o calor emitido pela sua superfície elevem a temperatura, tá entendendo? A temperatura em si, ela incide direto na evaporação dos líquidos que tem na superfície terrestre. E como é que é feita a medição dessa temperatura? Isso é bem simples. Nós temos Celsius, centígrados e Fahrenheit, sendo que os mais usados hoje em dia são Celsius e centígrados. Fahrenheit é mais usado em termos científicos e em estudos científicos. Pessoas leigas do cotidiano não usam muito o grau Fahrenheit. Sim, Celsius ou centígrados, beleza, gente? Continuando aqui ainda, essa ilustração mostra muito bem como é que isso acontece. O Sol emite a radiação, boa parte da radiação solar é absorvida pela atmosfera, em suas camadas ela vai sendo absorvida. Essa radiação, esquenta tudo que está na superfície terrestre. A superfície terrestre absorve parte dessa radiação, depois ela reflete de volta para o espaço. Júnior, e se um ciclo desse se quebrasse de uma hora para outra, e se não existisse, gente, seria catastrófico para a Terra. Eu digo assim, por exemplo, se a radiação que a Terra absorvesse ou a parte que sobrasse não fosse refletida para o espaço, nós seríamos um forno gigante, porque o calor não seria dissipado, as temperaturas se elevariam de formas astronômicas até o ponto em que a vida na Terra não seria mais sustentável, em que os lagos, rios e oceanos evaporariam, etc, etc. Era um cataclismo, né? Uns Deus nos acuda. Se isso acontecesse, não é? Dando continuidade, pessoal, ao estudar a atmosfera, os meteorologistas procuram investigar alguns dados importantes. O primeiro dele é a temperatura máxima, que é a temperatura maior daquele local, estado, cidade, que se deu naquele mês, naquela semana ou naquele dia. Exemplo, eu vou colocar aqui, pronto, no Ceará, no mês de agosto, a maior temperatura registrada foi de 35 graus. Pronto, essa é a máxima do Ceará. Dando continuidade, a temperatura mínima é a temperatura mínima registrada naquele local durante dia, semana ou mês. Dando mais um exemplo, o Ceará, a temperatura mínima no Ceará, a mínima registrada no Ceará no mês de agosto foi de 22 graus, sei lá, em Guaramiranga, que é uma cidade serrana, etc, etc, etc. Já essa média térmica, pessoal, é a média em que aquele estado, cidade ou local fica durante boa parte do ano. Exemplo, a média térmica aqui do Ceará é de 32 graus, é sua média térmica. Por último, nós temos essa amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada em determinado período. É só você pegar a maior, a menor, você subtrai as duas, e aquilo que sobrou é a amplitude térmica, é aquela variação que ela dá, aquelas poucas variações em que aquela temperatura dá naquela cidade, local, em determinado período do ano. Continuando, pessoal, a gente vai ver a umidade do ar. E o que é essa umidade do ar? É a água que tem na atmosfera terrestre, a água que a atmosfera terrestre contém. Quando você dá uma respirada, uma cafungada, nessa cafungada que tu tá dando aí, menino, tem água. E essa água nós chamamos de umidade, que é o vapor da água que circula junto à atmosfera.
é existente e ela é essencial para a vida na Terra. E é o seguinte, pessoal, ela pode se transformar em precipitações, que é chuva, neve ou granizo, que a gente vai ver ao seguir como é que isso consegue se formar. Na ilustração vocês estão vendo, né, um temporal gigantesco de uma hora para outra aí, né? E como é que essa chuva ela se resultou? Da conjugação de dois fatores, o vapor da água em seu ponto de saturação, ou seja, é quando ele está muito cansado, ele já está deixando querer de ser vapor, e a queda da temperatura da atmosfera. É quando esse vapor da água atinge uma determinada altitude, ele está muito cansado de ser vapor, ele não aguenta mais ser vapor, por conta das baixas temperaturas, ele vira água. E a água, para que vocês saibam, se lembrem, a água é densa, ela tem peso, né? Quanto mais água tem naquela determinada temperatura, vai se formando cristalzinhos de água, e eles não conseguem ficar flutuando na nossa atmosfera, virando assim chuvas ou precipitações. Você pode chamar até de precipitações, fazendo com que ela caia na superfície terrestre. O segundo, pessoal, é a neve, que é essa precipitação de cristais de gelo, em geral agrupados em flocos formados pelo congelamento do vapor da água, que se encontra suspenso na atmosfera antes que elas cheguem à superfície. É o seguinte, a neve, pessoal, elas são esses floquinhos de gelo. É o vapor que chegou a uma determinada altitude, recebeu uma temperatura já que baixa, só que ainda não virou a neve. Conforme ela vai caindo, a água vai caindo, depois que ela se condensa, ela vai virando esses floquinhos de neve, entendeu? Ela não vira de uma hora para outra a neve, ela não vira. Ela espera um período e ela vai se condensando gradativamente, até chegar em forma de flocos de neve aqui na superfície da Terra. Diferente do granizo. Do granizo já é bem diferente. O granizo é quando o vapor d'água se eleva a uma altitude muito grande e é exposta a uma temperatura muito fria, fazendo com que aquela água vire sim bolas de neve, pedaços de neve, que muitas vezes, pessoal, foi registrado pedaços de neve do tamanho de bolas de tênis, muito grandes e muito gigantes, causando estragos em determinados locais, em determinadas cidades. A gente aqui do Nordeste já aconteceu também, para que vocês saibam, no Nordeste já teve incidência de granizo. Aqui no maciço de Baturité já foi registrado em Guaramiranga, chuva de granizo, na década de 60 e 50 também. Isso é uma pesquisa que eu fiz procurando saber as médias daqui do nosso maciço de Baturité. E para mim trazer outra informação para vocês, a mínima já registrada aqui no maciço de Baturité foi em 1983, foi de 13,5 graus aqui na Serra de Guaramiranga, na Serra do Maciço de Baturité, na cidade de Guaramiranga, beleza? Dando continuidade, pessoal, essas condensações superficiais, que é o nevoeiro, que nada mais é do que gotículas de ar suspensas, formando essa névoa contínua, não é? Nós temos o orvalho, que é quando a noite se resfria gradativamente e consegue congelar a água evaporada que tem no oxigênio no qual nós respiramos daquele local, e a geada. A geada já é diferente dos dois, porque a geada ela forma-se de repentemente, de uma hora para outra, porque a temperatura caiu de repente, fazendo com que ela vire logo gelo. Lá para o sul do Brasil tem muita geada. Aqui no maciço de Baturité nós temos aqui sim nevoeiro muitas vezes e orvalho quase que todo dia, né? É só você olhar no amanhecer na sua casa, no seu quintal, aquelas plantas, aqueles matinhos, eles vão estar cobertos de gotículas de água, que é o orvalho. Uma coisa interessante, pessoal, a gente vai falar de ventos. Os ventos, o nome já diz, é os ventos, não é? Só que é o seguinte, eles podem ser frios, como eles podem ser quentes. Eles se movimentam de formas horizontais e verticais, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Dependendo do tipo de vento daquele local, pessoal, ele vai determinar o tipo de clima também. Dependendo do tipo de vento, em determinado horário, ele vai determinar também o tipo de tempo daquele local ali também. E é o seguinte, como é que se faz a medição da velocidade do vento? Ela é feita através do anemômetro e do anemoscópio, que é uma chamada biruta. Em casa mesmo você pode fazer uma experiência muito simples com isso daí. Você pode fazer aqueles cataventozinhos que eles ficam girando, né, com a força do próprio vento. Claro que você não vai ter
como medir tecnicamente a velocidade do tempo, porque é bem complexo a fórmula matemática para fazer isso, mas em casa mesmo vocês podem fazer essa experiência, colocar um cataventozinho e deixar o próprio vento fazer o seu trabalho, né? Girando as hélices do catavento. Dando continuidade, pessoal, essas massas de ar são volumes de ar gigantescos acumulados que possuem características em comum, como temperatura e umidade, e que se formam sobre grandes áreas uniformes de terra ou de água, ou seja, tanto na terra como nos oceanos, tem essas massas de ar gigantescas. E as principais massas de ar, pessoal, são as polares, tropicais e equatoriais. As polares, elas podem ser marítimas, fria, úmida e instável, com I. Polar continental, fria, seca e estável com E. Qual é a diferença das duas palavras? Instável com I é uma coisa que você não pode confiar. Ela pode mudar de uma hora para outra, ela pode variar de repentemente. Já estável é uma coisa segura, uma coisa firme na qual você pode confiar. Tropical marítima, que é aquela quente e úmida. Tropical continental, quente e seca. Equatorial marítima, quente e úmida. Equatorial continental, quente e úmida. Lembrando para vocês também aqui, botem isso na cabecinha de vocês, o Brasil é tropical, é um país de clima tropical, beleza, gente? Dando continuidade aqui, as principais frentes frias é o seguinte, as principais frentes de ar. Nós temos a frente fria, que forma-se quando o ar frio substitui o ar quente, trazendo frio para aquela região. A frente quente forma-se quando o ar quente substitui o frio, trazendo uma temperatura mais elevada para aquela região. A frente estacionária é aquela frente de ar que fica ali por muito e muito tempo, um tempo mais prolongado. Ela pode ser fria como pode ser quente. Ela não vai se movimentar por muito tempo. E essa frente de dissipação, que é quando uma das massas de ar quente ou fria começa a se afastar. Por exemplo, quando depois de alguns dias muito frios, a temperatura começa a subir, aí sim podemos dizer que a frente fria está se dissipando, está indo embora. Vai-te embora, porque o frio não é muito bom não. Para nós aqui do Ceará, o negócio é quintura, menino, a rocha. E foi isso a nossa aula de hoje, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, dar o teu joinha e se inscreve no canal, beleza? Wander Júnior aqui, professor. Canal Gil Sertão com vocês. Valeu, gente. Até mais.